Bom dia, igreja. Hoje é um dia especial para nós, porque hoje é um dia, como vocês podem ver aqui à frente, os enfeites, vocês quando chegaram já viram lá um mapa mundi. É um dia onde nós falamos de missões. Já há alguns anos atrás, me lembro que eu estava num grupo de oração. E durante aquele período de oração, um irmão, ele falou e citou o versículo de João 9. E ele citou as palavras de Jesus daquele texto, quando Jesus diz que precisava fazer a obra enquanto ainda era dia. Mas eu me lembro que quando ele falou aquelas palavras, parece que aquelas palavras entraram no meu coração como se Deus estivesse falando: Cornélio, você precisa fazer a minha obra enquanto é dia. E eu me lembro daquele dia tão bem, quando eu me ajoelhei ali em lágrimas, eu disse: Senhor, eis-me aqui, minha vida está aqui diante de Ti. E hoje nós estamos aqui reunidos com o fim de falarmos sobre missões, de compreendermos como podemos nos envolver com missões. Por isso que o tema de nossa mensagem hoje é compromisso missionário. Nós esperamos que você possa se comprometer com missões. Nós esperamos que a nossa igreja seja cada vez mais comprometida com missões. E quando eu falo nossa igreja, eu estou me incluindo também neste grupo, porque faço parte desta igreja, amo esta igreja e quero ver a nossa igreja levando esse evangelho ao mundo. Em todo o Novo Testamento, nós encontramos um chamado à evangelização. E eu quero ver com vocês alguns textos bíblicos, nós não veremos todos, mas alguns textos bíblicos onde nos é apresentado este chamado à evangelização. Eu gostaria de ler com vocês, então, primeiramente, João, capítulo 20, versículo 21. Você pode abrir seu aplicativo, a sua Bíblia no aplicativo, se desejar, mas você também pode olhar e nos acompanhar na tela. O texto se encontra na tela. Diz assim: novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus nos envia para proclamarmos sua salvação, assim como ele foi enviado pelo Pai. Nós proclamamos a salvação em obediência à ordem de Jesus e debaixo de sua autoridade. Ele nos envia. Atos, capítulo 1, verso 8, texto também muito conhecido por nós cristãos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita com poder para que sejamos testemunhas da vida e obra de Jesus. Serão minhas testemunhas. Somos capacitados para pregar a palavra e vivermos como Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Dessa forma, nós testemunhamos a vida e a obra de Jesus. Um outro texto, Romanos, capítulo 10, verso 13 ao verso 15. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma e ele diz as seguintes palavras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Paulo deixa claro que a salvação é para todas as pessoas que invocarem o nome de Jesus. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, neste texto, está implícito a ideia de crer. Por isso que ele faz a pergunta: como crerão? É a ideia de crer em Jesus como Salvador pessoal. Mas preste atenção que o próprio apóstolo Paulo levanta uma questão fundamental. Ele pergunta: como crerão, se não há quem pregue? É certo que Paulo estava jogando a responsabilidade da pregação sobre os irmãos da igreja de Roma. Eles não só eram, segundo o texto, responsáveis pela pregação, mas também no enviar daqueles que se dispusessem a pregar. Por isso ele lança novamente uma outra pergunta: e como pregarão se não forem enviados? O que Paulo estava dizendo é que a igreja era responsável pela pregação do evangelho e também pelo envio das pessoas ao mundo para que pudessem conhecer a verdade que Cristo na cruz morreu por todo pecador, que o seu sangue pagou o preço dos nossos pecados, do pecado da humanidade. E desta forma, todo homem, toda mulher tem paz com Deus, porque Cristo justificou a todos na cruz. Mas essa verdade só poderia ser conhecida se fosse pregada. E ela só poderia ser pregada se a igreja enviasse as pessoas para que pudessem pregar. Ao longo dos anos, a igreja passou a tratar a evangelização pelo termo missões. Precisamos compreender que missões se refere ao envio de pessoas autorizadas pela igreja local para áreas além das fronteiras dessa igreja local, para então proclamar o evangelho de Jesus Cristo em lugares onde o evangelho não chegou, não tenha sido ainda anunciado. Então, missões, quando falamos de missões, nós estamos falando de evangelização. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando de enviar pessoas separadas por Deus, escolhidas por Deus, chamadas por Deus, pessoas que se dispõem a ir anunciar este evangelho a lugares ainda onde o evangelho não foi anunciado. Então, isto é chamado hoje de missões. Desta forma, nós podemos fazer missões aqui na cidade de Itapevi. Podemos enviar pessoas para bairros, por exemplo, onde não tenha sido pregado ainda o evangelho. Mas, falando abertamente com todos, se você andar em Itapevi, é difícil você passar uma ou duas quadras que não tem uma porta de uma igreja. Então, ficar plantando igrejas em Itapevi é plantar sobre o alicerce de alguém que já iniciou essa obra. Mas também nós estamos falando de levar além de Itapevi. Podemos estar ajudando missionários, enviando missionários a outras cidades no estado de São Paulo, cidades que não tenham ainda recebido o evangelho de Cristo. Ou para outro estado do Brasil, ou ainda para outros países e nações onde
o Evangelho não chegou. É nosso desejo, como igreja, priorizar a pregação do Evangelho e ajudar e enviar pessoas em locais onde o Evangelho ainda não chegou, onde o Evangelho não tenha sido pregado, onde ainda não existem igrejas estabelecidas. Nós queremos nos dedicarmos a fazer missões em lugares que estão realmente carentes do Evangelho. Nós não queremos lançar fundamentos aonde já existem. Nós não queremos ser uma igreja que fica competindo com a igreja vizinha. Nós queremos levar este Evangelho e ajudar missionários que estão sendo chamados por Deus a lugares onde o Evangelho não chegou, ou a lugares onde o Evangelho ainda é muito pequeno, muito fraco, precisa, né, de pessoas. Nós queremos dessa forma ajudar. Já sabemos que missões é o nome dado à tarefa que nos foi dada por Jesus de evangelizarmos o mundo todo, conforme podemos ver em Marcos 16:15. E essa é uma tarefa que todos nós conhecemos. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Essa é uma ordem clara de Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E diante de uma ordem tão clara, surgem perguntas. Como podemos fazer isso? Como igreja, como corpo de Cristo? De que forma podemos obedecer uma ordem tão clara? A primeira questão, então, que seria me engajando na obra missionária, sendo um intercessor. A primeira forma que você pode fazer parte desse projeto de Deus de evangelização, da salvação de almas, é sendo um intercessor. Essa é a primeira forma de se engajar na obra missionária. E eu digo que essa é a primeira forma porque todo e qualquer outro engajamento que você possa ter na obra de Deus, na obra missionária, na obra da evangelização, ela vai se iniciar pela oração. E ela vai se fortalecer através da oração. A oração, ela é imprescindível nessa obra. Interceder é orar por outro diante de Deus. E quando nós estamos falando de intercessão por missões, nós estamos falando de você se colocar diante de Deus por alguém que ainda não conhece Deus. Você clamar por alguém que ainda não tem noção sequer do que Cristo fez numa cruz por ele, por alguém que sequer sabe que Jesus é realmente o Deus que se fez carne. Então, interceder é você entrar diante de Deus por esta pessoa e clamar para que Deus, na sua graça e misericórdia, possa alcançar esta vida. Então, a obra missionária começa com a oração, começa com a intercessão. Você que está aqui hoje, salvo pela graça de Deus, certamente está aqui porque alguém, algum dia, em algum momento, orou por você. Eu estou aqui como fruto de oração de alguém que um dia orou por mim. Todos nós somos frutos, na verdade, de oração, de pessoas que um dia oraram por você, por nós. A oração pelos perdidos, por aqueles que não conhecem a Cristo Jesus ainda, por isso perdidos, ela produz em nós amor por missões, pela obra da evangelização. Então, quanto mais oramos para que vidas sejam salvas, mais nós ficamos apaixonados pela obra missionária. E mais vidas nós queremos ver salvas.
A oração, queridos, ela toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, não tem limites linguísticos, nem preconceitos culturais. Pela oração podemos nos envolver com os povos da terra. Pela oração podemos sustentar espiritualmente os missionários que estão lá na linha de frente. Tudo isso podemos fazer sem sequer sairmos de nossa casa. Basta você dobrar os seus joelhos e deixar que o Espírito de Deus te conduza em oração por aqueles que estão num campo missionário. Não existe obra missionária sem oração. E não existem obreiros fortes e poderosamente usados por Deus sem intercessão. A oração, ela é um dos mais importantes trabalhos que a igreja pode fazer por missões. Pela oração vem o poder do Espírito Santo à igreja. Pela oração, as portas para a evangelização são abertas. Pela oração, os missionários são encorajados. As coisas mais importantes que Deus realiza na terra, Ele o faz mediante as orações do seu povo. Além da intercessão, você pode se engajar na obra missionária sendo um missionário. Essa é a segunda forma que você pode se engajar na obra missionária. Ser um missionário é algo fundamental nessa obra. Você orou, Deus tocou no seu coração, e agora Deus gera em você tal amor, que quando você vê, você quer estar lá evangelizando, você quer estar neste lugar, e você então começa um novo processo. Por isso que eu disse que começa lá com a intercessão. E quando você vê, Deus pega você e fala, poxa, essa vida é tão cheia de amor, eu vou mandar para um lugar, vai ser o meu instrumento para um campo evangelístico. Na igreja primitiva, Deus separou Paulo e Barnabé e os enviou a pregar o evangelho. A igreja de Antioquia, a igreja que os enviou, ficou na retaguarda, na intercessão por eles, enquanto eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo, plantando igreja em diversos lugares. E em menos de 50 anos, o Império Romano foi evangelizado pela ação do apóstolo Paulo, Barnabé, depois Silas, Timóteo. Hoje, os desafios são enormes. Há portas em todo o mundo abertas para que o evangelho entre. Mas também há portas que estão sendo fechadas, e algumas já fechadas, e nós devemos rogar ao Senhor da seara de Jesus que envie trabalhadores para a sua seara. Nós, como igreja, podemos estar aqui enviando pessoas para o campo missionário. Nossos filhos podem ser o missionário ou a missionária que Deus está chamando, que está levantando para pregar a palavra e fazer a obra de Deus. Eu quero dizer a você, não é um sacrifício, é um privilégio. É um privilégio. A tarefa não é fácil, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Mas é um privilégio que Deus dá a algumas pessoas. Nenhuma missão na terra é mais nobre, mais importante, mais urgente e mais compensadora do que ganhar vidas para Cristo.
Porque ganhar vidas para Cristo é tirar vidas do inferno. E pelo poder de Deus, você fazer parte deste movimento do Espírito Santo, que resgata uma vida do inferno, das trevas, e transporta para o reino da luz. E você fazer parte deste movimento. Não existe privilégio maior do que este. Não existe obra mais urgente do que esta. Mais compensadora do que esta. E é interessante que nós, a igreja de Jesus Cristo, somos tão mundanos, que sequer conseguimos perceber o mundanismo dentro de nós, de tal forma que os nossos pensamentos são mundanos, são produzidos pelo mundo. Quando eu estou falando aqui de mundano, eu estou querendo dizer que é produzido pelo sistema que governa o mundo, e nós não percebemos que basta você chegar, por exemplo, num lar, você perguntar para um pai, para uma mãe, qual o sonho dele para o filho? Você pensa que ele vai dizer, meu sonho é que meu filho seja um pastor. Nunca ele vai dizer isso, nunca. Eu sonho que meu filho seja um profeta de Deus que vai sair anunciando esta palavra. Nunca, ele não fala isso. Eu sonho que meu filho vai ser um discípulo de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Não fala. Qual o sonho que você tem? Eu sonho que meu filho vai ser um doutor, um médico, um grande advogado, um engenheiro. Eu sonho o meu filho, tudo menos ele sonha com as coisas de Deus. A igreja, ela pensa como todo mundo lá fora pensa. Durante este ano nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas quando será que nós vamos entender que nada é mais valoroso do que viver para Cristo? Que você poder formar o seu filho, a sua filha, nos caminhos de Deus e prepará-los para servir o Senhor de todo o seu coração, seja indo para um campo missionário, evangelizando vidas, seja servindo em um ministério, é a coisa mais bela. E não há nada mais gratificante para esta vida, porque é um privilégio servir a Cristo. Servir a Deus, servir aquele que numa cruz morreu por nossos pecados. Por isso ele disse, aqueles que deixarem, abandonarem a sua vida, por ele vai ganhar, e vai ganhar muito. Porque a gente não tem que juntar tesouros aqui na terra, mas nos céus. A gente não tem que pensar como os homens pensam aqui, mas como Cristo pensa. A gente tem que viver a mente de Cristo. Você também pode se engajar nessa obra missionária, sendo um contribuinte. Você pode contribuir para missões. A devoção do nosso coração, ela é medida pela liberalidade do nosso bolso. Isso não sou eu que falei, já pastores antigos diziam isso. Eu só estou reproduzindo o que eles já falavam. E acredito realmente nisso. Não há coração aberto a Deus, sincero, onde o bolso está fechado. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Não há amor por missões onde a contribuição missionária inexiste. Eu amo missões, eu amo que vidas sejam salvas, mas eu não contribuo com nada, faço parte disso. A palavra de Deus diz que nós não devemos amar só de palavras, mas de fato e verdade. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Você não pode contribuir para missões ou para qualquer outro ministério
da igreja, ou para qualquer outra pessoa lá fora que você desejar no seu coração, retirando parte do seu dízimo. O dízimo pertence ao Senhor. Está escrito em Levítico. E tirar do dízimo para contribuir em qualquer outro ministério é tirar daquilo que pertence ao Senhor, é roubar do próprio Senhor, conforme escreve Malaquias. Era assim que o povo fazia em Israel, no tempo de Malaquias. O dízimo é o mínimo. O dízimo é o mínimo que Deus pede para que nós possamos sustentar a sua igreja local. Dar o dízimo é o mínimo que fazemos por Deus. É o mínimo que fazemos por Deus. Entretanto, Deus espera que façamos mais que o mínimo por Ele. Deus espera que nos entreguemos a Ele inteiramente. Deus espera que você seja capaz de dizer assim: Senhor, tudo que eu ganho é seu, nada é meu. E aí Deus te ensina e fala assim: filho, 10% disso você vai entregar lá na casa de Deus, porque é com esses 10% que eu faço com que a igreja possa manter a eletricidade ligada. É com esses 10% que a gente mantém instrumentos funcionando. É com esses 10% que eu mantenho a minha casa em todas as suas atividades. Posso comprar lá o lanche para o ministério infantil. Eu posso fazer isso, posso fazer... Esse é o que Deus te pede. Aí Deus diz: esses 90% que você me deu, eu agora estou devolvendo a você. 90% Deus te devolve. E Ele diz assim: administra bem esses 90%, porque é meu. Não é seu, é meu. E quando eu lhe pedir, lembre-se de que é meu. Porque um dia você vai estar diante de mim e vai prestar conta de todas as coisas. Nós somos só mordomos de Deus. A casa que você tem, antes de qualquer coisa, ela é de Deus, não é sua. O carro que tem, antes de ser meu, é de Deus. Tudo é de Deus. Que Deus tem confiado a nós. Você administra isso. E você precisa entender que Deus pode, sim, a qualquer momento, pedir para que você use isso a favor do seu reino, a favor de uma vida. O dízimo, queridos, é o mínimo. É o mínimo que nós podemos fazer para Deus. Ele espera que a gente seja grato a Ele e façamos muito mais do que isso. Ser um contribuinte na obra missionária. Hoje nós estamos falando mais especificamente da obra missionária. Mas de qualquer outro ministério que você ofertar além do dízimo, é você demonstrar amor a Deus além da lei. Entende o que eu estou falando? Nós vivemos na graça. A lei, ela foi dada no Antigo Testamento para que entendêssemos e aprendêssemos sobre Deus e como Deus rege todas as coisas, como Ele quer que nós aprendamos a viver, e Ele nos faz participar disso, dos ministérios. Então Deus, lá no passado, chegou e disse o seguinte: nós temos... Meu tempo aqui já está correndo, né? Vou acelerar aqui. Nós temos 12 tribos. Deus separou 12 tribos em Israel. Todos acho que conhecem essa história, não é isso? Aí Deus chegou para uma das tribos, a tribo de Levi, e falou o seguinte, falou: olha, daqui para frente vocês vão trabalhar diretamente no serviço para mim. Aí chegou para as outras 11 tribos e falou o seguinte: aquela tribo ali, eu separei para eles servirem para mim. Eles vão viver para mim. Especificamente eles vão fazer o seguinte: eles vão montar o tabernáculo, vão desmontar, eles vão limpar a tenda, eles vão lavar o altar do holocausto, eles vão cuidar de tudo. Eles eram os levitas faziam tudo. O levita não era só cantor.
O levita era aquele que pegava a vassoura, ia varrer lá, ia limpar. Todas as coisas que tinham que ser mantidas ali, estava lá o levita. Assim era a tribo de levita. As outras tribos, Deus falou o seguinte: vocês vão pagar para eles. Vocês vão levar esse dízimo, porque esse dízimo é que vai sustentar eles. Vocês estão contratando eles, porque eu estou mandando. Eles vão servir, eu escolhi eles, vocês que vão pagá-los. Vocês vão manter eles integralmente aqui. E eles já estavam acostumados naquela época. Deus já tinha ordenado dessa forma, e assim eles faziam. Agora, quando eles queriam ofertar a Deus, eles não iam dar dos 10% que Deus tinha ordenado para manter os levitas. Eles pegavam ofertas além daquilo, porque aquilo dízimo era do Senhor. Aí eles pegavam o carneiro deles, eles pegavam outras coisas, iam lá e ofereciam a Deus. E é isso que Deus espera, que a gente oferte para missões, que a gente oferte além do dízimo que é para manter a sua casa. Que a gente possa compreender isso. E o melhor investimento que podemos fazer é contribuir com missões. Quem contribui com missões, contribui para que almas sejam salvas. Você faz parte desse projeto de ganhar vidas para Deus. Nós não temos como separar nossa espiritualidade das nossas finanças, das nossas contribuições. Nós precisamos saber onde está o nosso coração, a quem amamos mais. Quando entregamos o dízimo de Deus e ofertamos com alegria, nós nos tornamos cooperadores de Deus na implantação do seu reino. Quando entregamos ofertas a Deus, nós estamos semeando sementes que colheremos na eternidade com Deus. Quando nós sustentamos missionários na nossa pátria ou fora dela, nós estamos segurando a corda para aquelas pessoas que desceram no mais escuro poço para resgatar vida. A igreja é o corpo. Um corpo, cujo Jesus Cristo é o cabeça. Eu e você somos pés, braços, mãos, todos envolvidos nesta obra de Cristo. Todos fazendo parte desta obra. Todos nós, amados, somos missionários. Vocacionados por Jesus Cristo. A diferença está em como nos engajamos na obra missionária. Alguns de nós somos chamados para irmos a outros países, a outras cidades, para pastorear uma igreja. Outros de nós somos chamados a ficarmos e evangelizarmos onde estamos estabelecidos. No nosso trabalho. Aonde você trabalha, você é o evangelista de Deus lá. Mas todos somos chamados a evangelizar, a orar e contribuir. Até mesmo aqueles que são chamados para ir ao campo missionário devem contribuir com missões. Pastor dá dízimo. Pastor dá oferta missionária. Pastor se envolve, missionários também. O nosso desejo como igreja é participarmos do projeto de Deus pelo mundo. Nós queremos isso. Você que é membro dessa igreja, está sendo chamado a participar de forma efetiva na evangelização de todas as pessoas pelo mundo. Para a nossa igreja, missões é um valor imprescindível. Nós fomos alcançados por missionários que um dia aqui vieram. Pregaram esta mensagem para os nossos pais, que chegou até nós. E nós também queremos hoje enviar missionários para pregar o evangelho a nações e lugares que ainda não conhecem este evangelho. E nós queremos ser os missionários para evangelizar nossos locais de trabalho aonde estamos. Como gratidão, em obediência à ordem de Cristo, nós queremos sim contribuir com a obra missionária. Para isso, nós vamos apresentar a vocês nosso termo de compromisso missionário.